Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nossa videoaula que é da anatomia das artérias coronárias e veias cardíacas. As artérias coronárias são as artérias responsáveis por irrigar o músculo cardíaco. Nós temos uma circulação de artérias que são específicas para levar o sangue para o músculo cardíaco. E esse músculo ele trabalha muito intensamente, tanto que desde a nossa formação, nas primeiras semanas lá do embrião, o músculo entra em atividade e não para mais de contrair e relaxar para exercer a função principal do músculo, que é bombear o sangue para todas as partes do nosso organismo, nossos sistemas. Bom, para falar um pouco dessas artérias, nós vamos identificar uma imagem de uma vista anterior para começar. E nessa vista anterior nós vamos ter as artérias se ramificando para o músculo cardíaco. Porém, essas artérias que nós vamos falar, elas são apenas as principais, porque existem inúmeras outras pequenas artérias que são responsáveis por irrigar boa parte do nosso músculo cardíaco. Então, a partir da visualização da imagem, nós vamos identificar um coração, primeiro numa vista anterior. Nessa vista anterior, nós vamos ter as artérias que se encontram nessa face do coração. E posteriormente nós vamos visualizar a vista posterior e identificar as principais artérias que existem nessa vista. Bom, para fazer essa identificação, nós vamos pegar o coração, nós vamos identificar as cavidades, os grandes vasos, porque os nomes das artérias eles estão relacionados a posicionamento e também ao seu formato. Então é muito importante na visualização identificar as cavidades, as válvulas e demais estruturas antes de começar a identificar as artérias coronárias. Tá? Então agora vamos passar para a imagem. Bom, voltamos aqui, vamos visualizar a imagem dessa... Então tá aqui a imagem, nós temos aqui um coração numa vista anterior, com esse coração nessa vista anterior nós vamos ter nessa região o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui o tronco pulmonar, artéria aorta, veia cava superior. Aqui nós temos a chegada das veias pulmonares e aqui nós teríamos uma artéria pulmonar, que no caso está indo para o lado esquerdo. O tronco pulmonar foi cortado, assim como essa artéria pulmonar foi cortada, para visualizar o que fica atrás aqui do tronco pulmonar na sua saída, aqui na base do coração, que é uma das artérias coronárias. Como essa artéria coronária ela se localiza aqui para o lado esquerdo do coração, que seria esse lado aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, nós vamos ter ela localizada nessa região. A artéria coronária, ela tem origem na artéria aorta, que seria esse vaso aqui, a artéria aorta. Da artéria aorta, sai a coronária para o lado esquerdo, no caso, coronária esquerdo. Logo que a coronária esquerda sai da aorta, que é o primeiro ramo aqui que sai, inclusive, da aorta, ela já começa a se ramificar nesse ponto. Então, ela é bem curta, a coronária esquerda. Logo, ela vai dar a origem a uma artéria que vai seguir em direção à parte posterior do coração e vai circundar aqui o átrio e o ventrículo esquerdo, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. E essa forma que ela tem dá o nome a ela, que é chamada de circunflexa. A circunflexa, ela circula aqui entre o átrio e o ventrículo esquerdo e vai irrigar a parte posterior do coração. Saindo também da coronária esquerda,
uma outra ramificação, vem em direção a uma região que é chamada de margem do coração, que seria aqui, a margem. E, como ela está no lado esquerdo, ela é chamada de marginal esquerda. Às vezes é um ramo bem definido, às vezes são mais de um ramos que vem aqui para essa região, né, que é a margem esquerda do coração. Já aqui, nós temos uma outra coronária, que é uma ramificação da coronária esquerda, que é a interventricular anterior. E esse nome é devido ao seu posicionamento, que fica entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Essa coronária é chamada de interventricular anterior e fica entre os ventrículos. Tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, ela desce e por isso é chamada de interventricular anterior. Ela também pode ser chamada de descendente anterior, porque, pelo sentido do fluxo, o sangue está descendo em direção ao ápice do coração e está localizado na face anterior do coração. Bom, já do lado direito, nós vamos ter a coronária direita. E a coronária direita também tem origem na artéria aorta. Ela sai daqui da aorta e percorre essa região na face anterior entre o átrio direito e o ventrículo direito. Percorre essa região. Quando chega nessa região, que seria a margem do coração, ela tem aqui a formação de um ramo que é chamado de marginal direito. Ramo marginal direito, que seria esse aqui, o ramo marginal direito. E a artéria coronária direita, ela continua para a parte posterior do coração. Ela vai em direção à parte posterior do nosso coração e numa outra imagem a gente vai visualizar um outro ramo que seria da face posterior, que seria o interventricular posterior. Então, agora nós vamos trocar a imagem, vamos pegar uma imagem da vista posterior e nessa imagem nós vamos identificar na parte posterior a interventricular posterior. Bom, aqui é outra imagem, vista posterior. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a identificação das cavidades primeiro. Átrio direito, veia cava inferior, veia cava superior, ventrículo direito, átrio esquerdo, chegada das veias pulmonares, chegando, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Bom, onde é que está a coronária direita? Ela está aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nessa região, aqui a margem direita, e ela segue até mais ou menos nesse ponto, onde ela vai descer, formando aqui a artéria interventricular posterior. Interventricular posterior, porque fica entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Bom, aí essa artéria interventricular, que seria a interventricular posterior, vai em direção ao ápice. Também pode ser chamada de descendente posterior. Descendente posterior. Aqui nós temos do lado esquerdo a chegada da no caso, a nossa artéria circunflexa. A circunflexa, que vem da parte anterior, circunda o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e vem irrigar aqui a face posterior do nosso coração. Essa é a nossa artéria circunflexa, face posterior do ventrículo esquerdo. Bom, então aqui nós temos as principais artérias. Definimos nenhuma artéria principal aqui nos átrios, porque os átrios têm a parede mais fina e as artérias que vêm para as regiões dos átrios, elas são artérias menores.
não tão calibrosas, mas também tem as ramificações que vêm para as regiões, todo o tecido, toda a célula vai receber uma artéria. Essas artérias levam sangue oxigenado para o músculo cardíaco e depois de oxigenar esse sangue ele oxigenar os tecidos, esse sangue se torna venoso, rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Todo o sangue que vai, ele volta por uma veia. E a transição entre onde termina a artéria e onde começa a veia é o capilar, que é um vaso microscópico que fica encostado na célula para fazer as trocas gasosas. E aqui no desenho nós podemos ver as veias cardíacas. Essas veias cardíacas, aqui representadas na cor azul, elas têm um fluxo diferente da artéria, elas voltam. Então nós estamos vendo aqui uma veia vindo de uma região, outra veia vindo lá da parte anterior, uma veia vindo daqui junto com a artéria interventricular posterior. Todas as veias cardíacas, elas convergem com seu fluxo para esse vaso, que fica posicionado entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Esse vaso é chamado de seio coronário. Ele recebe o sangue das veias cardíacas todo no seio coronário. E o seio coronário é um vaso que vai em direção ao átrio direito. Então, todo o sangue que é utilizado pelo músculo cardíaco, ele é drenado para o átrio direito. É drenado para o átrio direito, que está aqui. Então, aqui está o átrio direito. Então, o sangue ele vai chegar aqui no seio coronário e vai aqui para o átrio direito. A partir de agora, nós vimos mais um vaso que chega no átrio direito. Então, nós teríamos no átrio direito chegando a veia cava superior, que está aqui, a veia cava inferior, que está aqui, e agora o seio coronário, que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, nós temos todo esse sistema de irrigação das artérias e das veias que formam o nosso coração. Essas artérias que muitas vezes são acometidas por algumas doenças, como angina, infarto, e que muitas vezes são tratadas, através de cateterismo, através de cirurgias de revascularização do miocárdio, e que são acometidas muitas vezes com restrição de fluxo por formação de placas, e que são tratadas através desses métodos. É comum os pacientes dizerem que existe uma molinha, ou que foi colocada uma molinha dentro da coronária, que na verdade é o stent, que tem uma função de melhorar o fluxo, aumentar o diâmetro da área que tem uma restrição, que tem uma semi-oclusão, melhorando muito a qualidade de vida dessas pessoas. E caso o cateterismo, que é uma técnica minimamente invasiva, não funcione, esse paciente também ele pode realizar uma cirurgia de revascularização do miocárdio, onde vai ser feito um desvio através de uma veia, que pode ser a safena, e por isso vai ser chamada de ponte safena. Bom, eu fico disponível através do e-mail, caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar através do e-mail. Obrigado.